Neste podcast vamos falar dos limites da manipulação genética. Num tempo em que os avanços científicos e tecnológicos na área da engenharia genética possibilitam a transformação do corpo, como por exemplo em clonagem, na manipulação da ADN, na produção de embriões humanos e em laboratórios, achamos que é urgente que se faça uma reflexão responsável sobre os limites e a aplicabilidade dos conhecimentos científicos. Trata-se de um assunto muito sério e que coloca questões de índole ética e moral que nunca convirá esquecer. Como sabemos, o ser humano tem um infinito desejo da descoberta, em virtude da sua insatisfação e contínua vontade de atingir a perfeição, faz com que se devamos estabelecer limites na sua atuação. Assim, sendo a bioética um saber transdisciplinar que planeia as atitudes que a humanidade deve tomar ao interferir com o nascer, o morrer, a qualidade de vida e a interdependência de todos os seres vivos, será ela e não só que se deve recorrer para analisar as consequências para a humanidade das decisões que se tomam ao nível da comunidade científica. A bioética, para quem não sabe, é sob o ponto de vista etimológico constituída por duas palavras de origem grega, bios mais ethos. Bios significa vida, a vida em si mesma, o existente vivo, sendo um termo que foi originalmente aplicado à vida humana e não à vida animal. Com o passar do tempo, a palavra bios veio a generalizar-se e a significar a vida como fenómeno, englobando assim todos os seres vivos, todos os organismos, desde os mais simples aos mais complexos. Ethos, por sua vez, significa ética, substituindo nesta tradução alguma ambiguidade ou indefinição quanto ao seu caráter normativo ou fundamentador do agir humano. Atendendo a ethos, em latim, significa moral. A bioética será uma área do conhecimento que estuda o comportamento do ser humano o seu agir perante a vida. Foi Van Potter que usou pela primeira vez este termo, associando a biologia ao conhecimento dos valores humanos. No mesmo ano, André Ehlers utiliza também o termo bioética, embora num sentido mais restrito, relacionando a ética às ciências médicas, ou seja, a ética ligada à vida humana. Apesar de tudo, no pensamento de ambos, a criação do termo bioética refere-se sempre à expressão de um novo saber que articula a ética, a reflexão sobre valores humanos, com a biologia. Com o evoluir do conhecimento científico ou tecnológico, as questões relacionadas com a ciência e a ética foram assumindo novos contornos. Então questionamos-nos: quais os limites da investigação científica? Até que ponto os fins justificam os meios, mesmo que se trabalhe em nome de um bem comum? Qual a fronteira entre a ciência e a ética? Há assim uma reflexão que se impõe desde logo. A manipulação genética será boa para a humanidade se servir apenas o propósito de erradicar doenças, eliminar genes defeituosos ou impedir a perpetuação de funções genéticas e será acessível a todos indistintamente. Porém, se coexistir com a ideia de que através dela se intensificarão as discriminações, a eugenia, o racismo, então deverá ser eliminada porque se coloca em risco o tal bem comum para o qual a ciência trabalha. Se até há poucos anos a manipulação genética parecia fazer parte apenas do mundo ficcional do cinema ou da literatura, hoje tornou-se realidade e os perigos que advêm do uso indevido do conhecimento científico podem tornar-se catastróficos. Quando no século XIX Mendel estabeleceu as leis fundamentais da hereditariedade, estava então longe de saber o quão importante foi o seu contributo para a percepção da importância da genética na criação de padrões de herança, por exemplo, nas nossas características físicas, na existência ou coexistência de algumas doenças em membros de uma mesma família. A revolução genómica, aliada à conhecida trilogia Conhecer, Prever, Mudar, ganharam um novo interesse, quer no âmbito médico, quer no da reprodução humana. Deste modo, o respeito pela vida humana, a dignidade com que se olha e analisa e se fazem experiências em humanos deve determinar a atuação da comunidade médica e científica. E é aqui que a bioética ganha terreno ao problematizar o comportamento dos atores do meio científico, os quais têm a obrigação de zelar por um bem comum, um bem maior, que é o bem-estar do homem. Numa perspectiva anglo-americana, os princípios da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da justiça é urgente que nunca sejam esquecidos. Temos então aqui alguns casos para analisar em que está presente a manipulação genética e falamos então do primeiro. Um cientista chinês que afirma ter criado os primeiros bebés geneticamente modificados.
Apesar de muito criticado por outros cientistas que o acusam de irresponsabilidade, garantiu que todas as suas experiências de manipulação de genomas foram seguras e éticas. Em causa estão duas gêmeas, cujo ADN terá sido manipulado de forma a que estas tivessem resistência inata à infecção pelo vírus HIV, uma mutação genética que se estima ocorrer naturalmente em menos de 1% da população mundial. O que terá levado a comunidade científica à indignação. Segundo o cientista chinês, o resultado da manipulação genética foi bem sucedido, na medida em que conseguiu que as crianças nascessem com a possibilidade de não serem infectadas pelo vírus do HIV, uma vez que o seu progenitor era portador da SIDA. Numa primeira análise, o cientista chinês trabalhou para o bem da humanidade, foi, portanto, movido por boas intenções. Porém, terá ele avaliado as consequências futuras da sua conquista? Conseguirá garantir que as bebés que nasceram nestas condições não ficarão vulneráveis a outro tipo de doenças? Terá pensado no aproveitamento que outros cientistas poderiam fazer a partir do seu conhecimento? Será legítimo manipular o embrião humano numa fase em que não é possível aquele ser tomar decisões? E estará a ser respeitada a dignidade humana? É difícil tomar uma posição. No entanto, julgamos que estes passos devem ser vigiados e submetidos ao escrutínio das comissões de ética e comunidade científica, de modo a poder-se fazer uma avaliação cuidada e segura, antevendo-se as consequências nefastas destes procedimentos no futuro da humanidade. A possibilidade de modificar o código genético de um humano pode abrir portas à possibilidade de modificar o código genético no futuro de muitos humanos, o que é um risco. Temos também outro caso que fala de o primeiro bebê com código genético de 3 pessoas diferentes que nasceu no México. A técnica permite a casais com doenças genéticas terem filhos saudáveis. A questão aqui é, estamos a fazer bebés Lego? Tem 5 meses, é um menino e é o primeiro bebê no mundo a nascer com o código genético de 3 pessoas diferentes. Foi concebido através de uma técnica revolucionária de reprodução medicamente assistida que confirma-se agora permitir a um casal com mutações genéticas raras terem um filho saudável. Esta prática já foram aprovadas no Reino Unido, o único país que até ao momento permite este tipo de técnica de reprodução. A criança nasceu no México porque esta técnica era proibida nos Estados Unidos. A comunidade científica, à exceção do Reino Unido, parece não ter aprovado o feito, por isso pensamos que será legítimo colocar as questões que apresentámos atrás e ainda podermos acrescentar outras. Podendo-se criar seres humanos manipulados geneticamente não portadores de ciências, onde existirá o direito à igualdade. Terão os desfavorecidos economicamente as mesmas oportunidades? Estar-se-á a criar um nicho de privilegiados? Em termos éticos, não será condenável esta possibilidade? O mundo ainda não conseguiu erradicar as desigualdades sociais, ainda não conseguiu promover o direito à liberdade para todos, ainda não conseguiu promover o direito aos cuidados médicos a toda a população. Por isso questionamos, qual será a intervenção da ciência na promoção de um bem-estar universal? Muito antes dos factos elencados no primeiro e segundo caso, a história da humanidade envergonha-se das experiências realizadas pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial pelas mãos de Josef Mengele. Evidentemente que este é um caso extremo que não oferece dúvidas quanto à opinião negativa que suscita. Apenas serve, quanto a nós, para exemplificar os riscos que podem advir se as experiências no campo da manipulação genética não forem conscienciosas e vigiadas. O desejo da pretensa purificação de uma raça em detrimento de outras pode constituir um problema grave para a humanidade, um problema ético e de respeito pela dignidade humana sobre os quais a bioética não deixará de estar atenta. Num ponto, parece ser consensual a discussão em torno deste tema, os avanços da genética devem servir um único propósito, o de promover a saúde, antever situações graves que não favoreçam uns e estigmatizem outros, colaborar para a manutenção de uma vida digna de todos os seres humanos. Para cautelar situações de abuso no que respeita à atuação de cientistas mal intencionados, já no século XX houve a necessidade de se regulamentar as experiências científicas e analisar as questões relacionadas com os direitos humanos e dignidade das pessoas intervenientes nas pesquisas médicas. Ou seja, o Código de Nuremberg, a Declaração Universal dos Direitos do Homem pelas Nações Unidas e a Declaração de Helsinki. De facto, o ser humano tem a finita capacidade de se surpreender a ele próprio, e a prova dada está que nas últimas décadas acumulou-se mais conhecimento científico do que em toda a história da humanidade.
Queremos acreditar que ele será capaz de, na sua ânsia de alcançar a perfeição, a beleza, a longevidade, a saúde, também seja capaz de estabelecer os limites dos seus atos. A descoberta do ADN, o projeto Genoma, a engenharia genética, a manipulação genética e os avanços tecnológicos deverão ter sempre como princípio o respeito pela dignidade humana. Toda a comunidade científica tem a obrigação de trabalhar para conhecer o homem e preservar a sua natureza e a sua identidade. Concluímos então que ainda há muito a fazer, porém há que prever os riscos e não deixar que a inteligência humana promova a desigualdade e o caos. É neste domínio que a bioética tem um papel importante, o de ajudar a refletir sobre os benefícios e as consequências das conquistas da ciência, a qual deverá justificar sempre a sua importância de garantir a beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça de todos. Evitar a construção de seres humanos manipulados em laboratório, a criação de uma raça tida como pura e perfeita, combater a possibilidade de difusão da eugenia, são princípios a não ser esquecidos.